E aí galera, eu sou o Thalisson Souza e vai começar mais um vídeo aqui no meu canal. Estou aqui com o Pedro Matheus na propriedade dele. Esse ano ele reformou a pastagem aqui, que vocês estão vendo, que está aqui de paisagem para nós. E a gente vai falar para vocês como ter uma pastagem desse nível de qualidade aqui. Quais são os passo a passos que você precisa fazer para conseguir ter uma pastagem dessa qualidade. E aí eu vou pedir para o Pedro ir explicando aqui o que ele fez para conseguir ter esse resultado. Pedro, qual foi a primeira parte, qual que é a primeira coisa que tem que se fazer para começar a pensar em reformar uma pastagem? Bom, primeiro lado que você tem que analisar da sua pastagem, do seu solo, é você fazer uma análise do que você tem no seu subsolo, onde você não consegue enxergar, onde você não consegue ver, que seria fazer uma análise de solo para você ver o que você tem que desempenhar de correção de solo na sua pastagem, o que você tem que jogar de correção de adubação na sua pastagem, para você ter um grande desempenho da sua pastagem. Então, o primeiro passo é você fazer uma análise de solo na sua propriedade. Aqui nessa área aqui, a gente teve que fazer uma correção de solo com 2,3 toneladas de calcário por hectare, né? Aqui a gente fez o nosso primeiro passo de manejo da área aqui. Foi feito o destocamento, né? Que é tirando todos os tocos, madeira que tinha restante na área. Isso, que é uma parte importante. Isso. Aí depois a gente veio fazendo a nossa primeira mão de grade, né? Que foi para fazer o primeiro tombamento do solo. Isso em que data, mais ou menos? Isso mais ou menos primeira mão de grade. Entre começo de outubro, mais ou menos. Aí no decorrer de outubro, a gente veio jogando o calcário e aí depois a gente veio em seguida com a incorporação do calcário com mais uma mão de grade, né? E é importante a gente ter esse planejamento de quando começar a iniciar o preparo da área, por causa do período chuvoso, que daí quando for fazer a distribuição das sementes, já a semente pega todo o período chuvoso da nossa região e ela consegue ter as melhores condições para se estabelecer. Então, se demorar muito para começar a preparar o solo, você vai perder uma parte da estação chuvosa. Então é por isso que você tem que conhecer como que é o clima da sua região e ter um planejamento de quando e como fazer isso aí, né? Exatamente. Aqui até esse ano a gente teve um pouquinho de um atraso, né, na estação chuvosa nossa, e a gente teve um atraso também no nosso manejo aqui para começar o trabalho na pastagem. Então, tipo assim, isso aí até acabou beneficiando a gente. Teve muita gente da região aqui que perdeu semente por plantar muito cedo e não chover, né? E então a gente teve até uma sorte nisso aí, que a gente plantou no momento certo, a semente nasceu no momento certo. Até que quando a gente plantou no começo de novembro, ficou ainda alguns dias sem chover, só que graças a Deus a gente plantou 2 dias, 3 dias depois já tinha chovido, mas depois dessa primeira chuva passou quase 10 dias sem cair uma gota de água aqui. Só que graças a Deus o solo já tinha encharcado e a gente conseguiu ter uma imersão da nossa semente muito bom. Beleza. E depois que a gente fez o preparo do solo, o que você fez? Então, depois que a gente fez a incorporação do calcário, né, a gente veio com a mão de niveladora, né, que é para tirar todos os torrão maior, para nivelar a terra certinho. Depois da gente passar a niveladora, a gente veio jogando a semente, né, com sementeadeira. Hoje em dia eu acredito que sistema de jogar a semente tem que ser mecanizado, né, não pode ser mais manualmente, até porque manualmente o humano erra, né, então a gente não tem como dar uma precisão correta. E nisso aí você tem uma melhor uniformidade da distribuição das sementes e diminui o custo com semente, que você está jogando a quantidade que você realmente precisa. E depois que a gente faz a aplicação da semente, a distribuição das sementes com a distribuidora, o processo mecanizado, tem que ser feito uma pequena cobertura com a niveladora fechada, né, Pedro? Isso, exatamente. É o que tudo indica. A melhor altura para uma semente nascer, ela tem que ficar aprofundada em torno de 2, 3 centímetros, né? Que é para ela ter a semente, o que faz ela germinar? É a pressão que causa ali em cima dela, junto com a umidade, que meio que expulsa a planta para fora, né? Mais ou menos acontece isso aí no processo. Então, quando a gente passa a niveladora aberta, joga a semente, depois fecha a niveladora e passa ela novamente, o que acontece? A semente ela vai ter uma pressãozinha da terra. Até algumas pessoas já observaram que quando você planta a semente e aonde o trator passa, que é onde tem uma compactação maior da semente, ela nasce mais rápido. Por que ela nasce mais rápido? O trator compacta ela e causa pressão.
aquela pressão junto com a umidade é o que expulsa a planta para fora. Então é onde ela germina mais rápido. Onde o trator passa, sempre ela vai germinar um pouco mais rápido. Então isso aí, por que essa cobertura com a niveladora por cima? Para cobrir a semente, para ter uma germinação melhor. Porque às vezes a semente fica exposta ao sol, à chuva, e não tem uma cobertura do solo, e ela não germina por causa do sol. Ou demora também. muito mais. Isso, exatamente. Quem não tem niveladora pode só aplicar e antes de uma chuva. Sim. E a chuva também ajuda a incorporar um pouco. Então o que acontece? Para não jogar semente depois da chuva, tu pega uma área menor, um talhão menor, e aí faz aquele talhão ali, já passa a grade, e aí depois você joga a semente antes da chuva, para que não tenha a possibilidade de jogar sementes depois da chuva e não ter uma incorporação menor. Eu até falo dessa questão de talhões aí, porque eu tenho um exemplo muito bom em uma outra área que a gente fez um plantio. O que aconteceu? A gente fez o processo de gradeamento, né? Gradeou certinho, corrigiu o solo. Só que aí, no dia de jogar a semente, a gente teve um problema com o trator. E aí o que aconteceu? 2 dias depois que a gente veio jogar a semente, e nesses 2 dias anteriores choveu. O que aconteceu? Quando você passa a grade, você fofa a sua terra. Ela meio que sobe para cima ali, né? E fica aquelas valas. Fica aquelas valas. Quando vem a chuva, o que acontece? A chuva assenta a semente. A chuva assentou a semente e a gente veio e jogou a semente por cima. Quando a gente jogou a semente... Assentou o solo, você quer dizer? Assentou o solo. Quando a gente jogou a semente por cima e veio com a niveladora fechada não pegou muito bem o solo, porque ele já estava meio que compactado ali assim, então ela não tombou a semente, não tombou a terra e não cobriu muito bem a semente. Então a gente já teve muita área de falha, porque quando nessa pastagem tinha muita torceira de mambaça alta. Então a grade tinha lugar que pegava na torceira e não aprofundava muito bem. E aí quando foi passar a niveladora, aconteceu a mesma coisa. A niveladora pegava em alguns torrões antigos já do mambaça e ela não tombava a terra, então não cobriu muito bem a semente. E eu tive muita perda de semente por causa disso, por causa que a chuva veio, assentou a terra, depois quando eu vim com a niveladora, ela não fez uma cobertura legal. Então é muito importante a gente fazer esse processo de plantio por talhões. Por quê? Porque você consegue fazer tipo lotes, pequenos lotes, que se você houver algum erro naquela área, foi aquela área. Entendeu? Você não vai prejudicar toda a sua área, né? Grande, né? Então é muito bom a gente fracionar a área que a gente planta, para a gente souber qualquer erro que a gente tem naquela área. E esse ano até a gente teve um aumento muito significativo no preço da semente, né? Subiu quase 100% o preço da semente esse ano, então é algo que não podia se desperdiçar. Então, o outro ponto positivo é isso aí, que eu consigo observar assim, quando você vai trabalhar com algo desse tipo, você tem que ter um planejamento, principalmente da compra dos insumos. Isso. De comprar tudo antes, você já ter estocado semente, ou adubo, calcário, o que você for precisar de insumo, herbicidas, tudo isso aí você já tem que comprar antes. E o porquê? Quais são os benefícios de se comprar antes? É a famosa entre safra, né, que a gente fala, né, o período de estiagem, que é o período que a gente não consegue trabalhar. Esse período é um período que os insumos já estão um pouco mais barato, porque as pessoas fazem o estocamento de sementes no final das águas, que é o período que faz o recolhimento das sementes maior, né? E aí faz esse estoque de sementes e no período da seca vai desovando para no começo das águas o pessoal já vir sementeando as pastagens, né? Então esse planejamento você já guarda, estoca a sua semente, não corre risco de chegar no dia sua terra está gradeada, você atrás da semente não ter, né? E a semente, ela tem que ter um cuidado muito especial. Então, tipo assim, a semente, você tem que olhar de quem que você compra, você tem que garantir a qualidade. Até todo lote de semente que você compre, sempre que chegar, o que eu falo pro pessoal? Vocês façam a análise clínica da sua semente. O que você faz? Cada sacozinho, você pega 10 sementes coloca em fileira. Se nasceu 7 sementes, você tem 70% de germinação, que é a planta da semente. Então você tem que fazer o teste, porque às vezes você compra uma semente ali que não está com a germinação muito boa, né? Ou então pode estar vencida, igual eu já vi muitas sementes ser vencida, voltar para a fábrica, eles misturarem com sementes novas e voltar para o consumidor. Então, tipo assim, a gente queira ou não, a gente não tem como ficar fiscalizando isso aí, mas pode ocorrer.
Então essa plantio aí que você faz, desse testagem da semente antes de você fazer o plantio é muito importante também, para você saber como é que vai ser a germinação das suas plantas. Então, para vocês terem uma noção do que a gente está falando até agora. Primeira coisa, análise de solos. Depois, comprar os insumos, que daí você faz análise de solo lá em maio, junho, por aí. Que em julho você já sabe a condição do seu solo. Então, você já consegue comprar todos os insumos que você vai precisar para a área. E aí, início de outubro, novembro, mais ou menos, tu começa a preparar o solo. Que daí, com a mão de grade, aplica calcário, depois incorpora o calcário e uma niveladora, e aí começa a distribuir as sementes. E aí depois que as sementes começam a germinar, em quanto tempo vem a primeira aplicação de herbicida? Então, tem dois sistemas de aplicação de herbicida, ou depois do primeiro corte, ou então com 30 dias de plantio, que vai ser depois de 15 dias das plantas terem emergido do solo, já vão estar num tamanho que não vai ter perda por pisoteio, né, ou então por passada trator, alguma coisa assim. E vai ser uma altura que as suas plantas daninhas vão estar emergindo junto, e você vai jogar o herbicida e já vai ter uma eliminação das plantas daninhas e as suas plantas vão crescer um pouco mais saudáveis, com menos competição. Vai ter melhores condições, né, para se estabelecer. Exatamente. Mas tem pessoas que não conseguem fazer essa aplicação nos primeiros dias, pode ser feito depois do primeiro corte também. Eu não vejo nenhum malefício nisso aí. Para mim, os dois sistemas vai muito bem. Porque a planta daninha, ela demora um pouco mais a sair do que a pastagem. Então, quando ela abafa ali a planta daninha, ela vai ficar meio retida. Depois que você dá o primeiro corte, a luz solar invade o solo ali, a planta daninha começa a emergir. Aí você vem com o herbicida, você faz o controle dela naturalmente. Esse manejo de corte, ele é indicado para que cultivar? Todos os caras podem cortar qualquer cultivar? Então, aqui nessa pastagem aqui, hoje a gente já está com média de quase 80 dias, com 70 dias em média, depende um pouco da sua altura da sua pastagem. Aqui, como é uma pastagem feita com pânico moambaça, né? Aqui a gente fez esse primeiro corte com 70 dias, né? O que acontece com esse primeiro corte? Esse primeiro corte é para você fazer uma nivelação da sua pastagem. Tem locais que a sua pastagem vai estar um pouco mais baixa, por causa de manchas mais fracas do solo, ou então a semente ficou um pouco mais coberta, né? Então você tem que passar nessa pastagem para fazer um padrão de pastagem. O que acontece isso aí? Geralmente acontece com os pânicos, né? Que são plantas que crescem um pouco mais de torceiras, né? Então é bom a gente dar esse corte nela para padronizar. Quando você jogar o boi não fazer a seleção das plantas mais jovens, nas plantas com pontas mais recentes, né? Mais baixas, que geralmente o boi costuma comer um pouco mais baixo o capim, não muito alto. Tem um valor nutritivo, né, melhor. É a seleção natural que a gente fala, né? Então você padroniza a sua passagem para você não ter perca, para a gente não ter aqueles maniador, que é onde o boi vai, fica girando ali, onde mata o capim, né? Para a gente não ter perdas. Depois que o Pedro fez o primeiro corte aqui, que foi com 70 dias, né, Pedro? Isso. Aí, a partir desse primeiro corte, quais são as etapas que ainda precisam ser feitas para chegar ao ponto de liberar os animais nessa área aqui? Então, aqui hoje a gente está completando uma semana depois desse primeiro corte. A gente estava fazendo uma medição aqui dessa área aqui. A roçadeira cortou em torno de 40 centímetros até 40 centímetros, depende de algum relevo que passou. E a gente já teve um rebrote com 7 dias de em torno em média de 40 centímetros. Então, tipo assim, ela cortou e ela já praticamente dobrou o tamanho do corte. Então a gente calcula aqui que mais uns 7 dias a gente vai vir com o segundo corte, que vai ser para quê? Para estabilizar ainda mais o padrão de altura da nossa pastagem e para perfilhar um pouco mais as nossas plantas. O que acontece? Quando eu faço o corte, ela vai rebrotar, vai dar um perfilhamento um pouco melhor, vai ter um sistema radicular também, a planta vai criar um sistema radicular com esses cortes que é feito na pastagem. E quando eu soltar o boi, eu vou ter um desgaste da minha pastagem muito menor, né? Por quê? Porque o boi vai pisar menos, vai matar menos plantas, porque eu já vou ter o sistema radicular bem formado, eu já vou ter minha torceira bem formada, e eu vou ter uma perda menor, trazendo a minha pastagem futuramente melhor. Eu não penso só hoje na minha pastagem, eu acredito que a gente tem que pensar hoje na nossa pastagem daqui 5 anos, prazo, né? Como é que ela vai estar. Porque isso aqui é o nosso insumo mais barato que a gente tem para criar boi, então a gente tem que cuidar muito bem dessa área, né? Então é mais ou menos isso aí. Então, eu acho que deu para ter uma breve noção aí de como que é reformar a pastagem.
Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curte, comente, compartilhe o vídeo aí. E até a próxima. Valeu. E aí, galera que faz agronomia, olha como que é trabalhar nesse escritório aqui. Agro é chique, agro é show, agro é nóis. Quem é fã de churrasco e modão de vió, pode acostumar com nós. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nóis. Quem é fã de churrasco e modão de vió, pode acostumar.